época da minha vida, foi essa época que eu não... Acho que eu tinha uns, não sei, 10 talvez. Não, acho que muito mais velho, uns 12. Enfim, 12 para 13 anos. E que foi quando eu comecei a, tipo, usar a internet. Aí eu entrava e pesquisava, tipo, Sasha, assim, pra saber o que estavam falando de mim, assim, porque eu sabia que falavam. E eu via uns comentários que me marcaram, assim mesmo, sabe? Tipo, eu sempre tive muita bochecha, principalmente na infância. Eu sempre tive rosto largo, rosto grande, meu rosto é quadradão. E na infância o quadradão fica, né? Eu tinha muita bochecha. Então, um comentário que eu lembro que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de rosto de traquinas. Mas aonde tinha os comentários? Em tipo, site? Twitter, tipo... Na época, onde eles poderiam se comunicar era tipo, tinha muita coisa boa, mas eu acho que eu focava muito nos negativos, assim, sabe? E eu não sabia lidar com isso. Inclusive, isso acabou me dando muitos problemas de cabeça, assim, sabe? E eu tava não sabia se eu ia falar sobre esse assunto ou não, mas eu acho importante porque eu acho que hoje a gente tá vivendo, assim, uma era onde todo mundo... Não é que todo mundo é pessoa pública, mas a partir do momento que você tem o Instagram e você se expõe, e é muito mais fácil outra pessoa que está longe de você, através de uma telinha, através de um perfil fake, chegar e te criticar. E não faz ideia da força que os comentários têm hoje. E é muito bizarro como esse alvo principal são sempre mulheres. É um momento onde a gente vê... E o mais triste, na verdade, é que a gente vê muitas mulheres criticando outras mulheres, né? E, assim... A maioria, né? Exatamente. E isso cria distúrbios, isso cria muitos problemas. Nessa idade, eu desenvolvi bulimia. E eu nunca falei isso pra ninguém. Caraca. Nossa, foi... E assim, porque eu não soube de fato lidar. Eu não conseguia... Enfim, eu não sou de expor minha vida dessa forma, sabe? Mas eu acho importante porque eu acho que outras pessoas passam por isso. Que hoje não precisa nem ser pessoa pública, pode ser talvez, não precisa nem ser no Instagram, pode ser dentro de casa, pode ser dentro de um relacionamento. Pode ser a pessoa que você ama, pode ser seus pais que soltam um comentário que faça você desenvolver isso. Então, assim, eu citei aquele um comentário, mas eram vários que eu via, sabe? E, de novo, eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida e foi por isso também que eu fugia muito da fama. Porque eu não sabia olhar só para o positivo, né? E eu não sabia lidar com isso. E por isso que eu acho que eu tive esses distúrbios, sabe? Por isso você quis fugir também. De repente, também não quis seguir o mesmo caminho. Exato. Pra não ter que lidar cada vez mais com isso, né? Exatamente. Caraca, mas você sabe que isso de de focar nos comentários negativos, infelizmente, acho que até hoje. Sim. Você abre uma foto no Instagram, aí você tem 100 comentários falando bem. Tem um falando mal, você foca naquele, você quer bloquear aquela pessoa, você quer xingar aquela pessoa, você quer apagar a foto. E acaba com o dia, né? Na Acaba. hora, você já murcha, assim. Então, eu acho que assim, sim, você acaba... Aquele comentário, as pessoas não fazem ideia da força que pode ter, mas assim... Eu acho que é um exercício diário de você aprender a focar nesse lado positivo, porque também tem muito amor e carinho, sabe? Tem muito mais do que o negativo, de fato. E assim, eu lembro que eu demorei muito pra entender isso. Minha bulimia não durou muito tempo, mas... Eu ia falar, como você percebeu que realmente era algo a se tratar, assim, e não momentâneo? E se você pediu ajuda pra alguém, como é que foi? Então, eu acho que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu não sabia nem que era bulimia. Porque eu muito nova, foi com 14, eu acho. 14 para 15, enfim. Foi muito novinha. Então, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, não sabia nem que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo, de me explicar e de mostrar, olha só, cara, isso aqui é algo muito sério. E foi um acolhimento muito grande também que eu recebi, que eu não recebi um julgamento, sabe? Não foi um negócio de tipo, mas você tem tudo, como é que você tá... Sabe? Até porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E assim, foi simplesmente ter uma rede assim, de apoio grande, de pessoas que me apoiaram em casa e me explicaram. Mas eu acho importante dizer que, tipo assim, mesmo eu tendo entendido naquela idade... Quem desenvolve esse tipo de distúrbio na cabeça, porque eu acho que é algo que começa na cabeça, né? Que você até se olha diferente. Você passa... Parece que você se olha no espelho e você só vê as críticas.
Eu acho que mulher tem muito isso também. É muito, muito difícil mulher ser carinhosa consigo mesma, né? Então, assim, isso também é um exercício diário. E eu acho que isso, eu parei por um tempo, né? E depois teve um outro momento da minha vida onde, enfim, eu dei ouvido para uma pessoa errada, que isso voltou por um momento curto, mas, enfim, voltou e parou, graças a Deus, parou de vez, mas assim, é aquilo que eu te falei, é um exercício diário de você se olhar e ser carinhosa com você e se amar e não focar naquele um comentário ou naquela pessoa que tenta te colocar pra baixo, esse tipo de coisa. O tratamento é muito mais psicológico? Muito mais psicológico. Entendi. 100%, entendi. Porque é muito fácil falar, só para. Não dá. Cara, não é um só para. É um tratamento, é algo que você tem que... É um exercício diário que você tem que entender de como ser carinhosa com você, como se amar e como respeitar, e como não ver talvez o que é defeito para uma pessoa não precisa ser defeito para você. Faz parte de quem você é, sabe? E eu acho que isso para mim foi algo que foi muito louco, assim, sabe? De entender que eu não preciso estar dentro de um padrão, dentro de uma caixinha do que aquela pessoa quer. E muitas vezes são as próprias frustrações que a pessoa deposita em você. Então, assim, eu acho que, principalmente na sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade extremamente machista. Então, querendo ou não, a gente tem que se desconstruir, é um papo longo enfim. E além de toda essa rede de apoio, teve alguma coisa a mais que te ajudou nessa fase, que fez você focar em outras coisas, de repente? Porque também era uma fase de escola, né? E na escola, como que era? Assim, você tinha... Como é que... Eu não imagino, porque você já nasceu pública. Então, você não tem ideia do que é ter uma infância sem ninguém saber quem você é, né? Já desde que você nasceu. E aí, como que era no colégio isso? De você... porque eu imagino que... Eu não sei, né? Como é que funciona. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas... eu não sei se esses comentários eram só na internet, se tinha alguma coisa na escola, se tinha algum tratamento diferente, sei lá, porque às vezes as pessoas admiram tanto que acabam tendo uma repulsa, sabe? Às vezes a gente criança, né? Rola muito isso mesmo. Muito, porque às vezes né, a pessoa tem tanto uma admiração que ela não quer admitir, e uma inveja até, e não admite e acaba, né, optando por excluir. Eu acho que eu cresci na escola que eu me formei, né? Eu fiquei lá desde meus 3 anos de idade. Então, esse negócio de... você nunca mudou de escola? Não. Eu quase mudei por conta do vôlei. Mas acabou que eu não escolhi ficar na que eu... Enfim, na americana, que era a que eu me formei. E eu acho que eu tive os mesmos amigos. Então, assim, eles não me viam diferente de nenhuma forma, assim. Mas eu assim, tipo, tinha, sei lá... Quem não era da minha sala, quem não era da minha grade, no caso, né? Quem tinha mais velhos e mais novos, eles... Às vezes, eu via alguns olhares diferentes, mas é aquilo, eu fugia. Então, assim, não era... fazia parte da minha realidade, eu nunca vivi diferente. Então, eu não sei o que é, sabe, isso. Mas, especificamente, você perguntou sobre... esses comentários, se os comentários vinham da escola. Não vinham da escola, não. Foi muito na internet, e quando eu saía em algum lugar, por exemplo, se eu ia pra praia mais nova, eu fui pouquíssima pra praia mais nova, tipo, quando criança, porque tinha muito paparazzi. No Rio é diferente de São Paulo, acho que tem muito mais paparazzi no Rio. Tem muito, aqui não tem nada. Exato, né? Então, assim, eu acho que foram momentos, assim, sabe? Que foram construindo isso em mim, e que eu realmente passei a acreditar. Então, eu acho que, assim, é um processo de desconstruir isso e entender que... E acaba fazendo distorção de nós mesmos. De imagem. Né? Eu digo até porque hoje eu fui fazer uma prova de vestido e eu cheguei pedindo 2 números a mais do que eu visto, porque eu me enxergo diferente quando me olho no espelho. Eu me enxergo maior do que eu já sou. E do que eu sou, né? E aí eu vesti. Nossa, mas tá largo, né? Talvez... eu queira vestir um número maior pra eu ver que tá largo, pra eu me sentir melhor, sabe? Tipo, a nossa cabeça, ela é muito...
é complicado de falar, porque às vezes ela mesma que maltrata a gente. A gente se né? auto-sabota, né? Auto-sabota. E a gente tem uma distorção de imagem absurda, assim, muito por conta da internet. Porque muitas pessoas chegam e falam, nossa, mas engordou, nossa, mas o que aconteceu? Nossa, mas... Ou, e pronto. Hoje não é nem só engordou, é, nossa, tá magra demais. Também. Então, assim, não tem como. A mulher tá bem. Você nunca... Não nossa, dá. você tá ótima do jeito que tá. Isso, acho que o dia que alguma mulher ouvir isso, sabe, a sociedade mudou. Porque Menina, eu tô escutando isso grávida só. Juro por Deus. Que bom. Aham. Cara, Graças a Deus, mas grávida assim, só... Eu falo, Cara, gente, que será bom. que porque grávida toca num lugar diferente? Não sei. Mas assim... criticaram a Rihanna, né? Pois é. É verdade. Vai entender. Tem essa também. Então eu retiro o que eu disse. Não, mas eu acho que assim, é exatamente o que você falou, sabe? Tem essa distorção de imagem que eu não acho que é a gente que cria. Eu acho que são vários fatores externos que a gente não percebe. São comentários, é uma foto, é uma comparação, mas eu acho que, assim, o que mais tem, pelo menos, que teve em mim impacto, foram de pessoas que, além da internet, pessoas que talvez eu dei ouvido e não precisava ter feito, sabe? Então, tipo, eu acho muito importante dizer que não é só na internet, é dentro de casa, é dentro... Eu tô falando dentro de casa, mas não foi o meu caso com os meus pais ou minha mãe, pelo amor de minha mãe. Mas é um assim, alerta, né? muito pelo contrário. Minha mãe, eu lembro que quando eu passei por isso, minha mãe falou pra mim, tipo, cara, você é linda do jeito que você é. Assim, ela falava isso pra mim todos os dias. Eu via ela também sem saber lidar, sabe? Tipo, caraca, como é que isso foi acontecer? Porque eu sempre ouvi isso da minha mãe, sabe? Desde novinha, minha mãe sempre me apoiou muito e sempre falou, me enalteceu muito. Minha mãe é esse tipo de mãe, sabe? Então, assim, não foi o meu caso, mas como eu vejo também dentro de relacionamentos isso, sabe? Tipo, como isso acontece. E, enfim,